Meus amados irmãos e irmãs, caríssimos devotos, romeiros de São Judas Tadeu, nossas religiosas, seminaristas, povo de Deus que nos acompanha pelos nossos meios de comunicação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Palavra de Deus para cada um de nós nesta noite, vivendo esta experiência bonita de ser devoto de São Judas. Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Hoje, a palavra de Deus nos coloca diante de uma parábola muito forte. Uma parábola que desafia o sentido bonito de pertença à igreja. Nos desafia positivamente, porque somos interpelados pela parábola a reconhecer os Lázaros em nossos caminhos. O rico que não via é um homem que vivia no luxo, e Lázaro, um pobre doente que ficava à sua porta. O rico não era uma pessoa má, violenta, cruel, mas tinha um problema, era cego. Cego, não reconhecia o irmão Lázaro à sua porta, extremamente indiferente. E isso, meus irmãos e irmãs, foi o seu pecado. Quantas vezes nós também passamos pela vida correndo e não enxergamos o Lázaro que está ao nosso lado. Talvez dentro de casa, talvez um vizinho, alguém da comunidade, alguém que precisa de uma palavra, de um prato de comida, de um abraço. Somos bem-vindos a esta casa de oração, porque somos romeiros, peregrinos. Mas precisamos voltar para as nossas casas, mais do que acordados, de olhos abertos. Viemos de longe, trazemos os nossos sacrifícios, com fé e esperança no coração, desejamos que o Senhor nos fale. E Ele está a nos falar, não do rico, nem do pobre, mas nos fala abertamente para reconhecermos a desigualdade social. Se pecamos pela indiferença, corremos também o risco de pecar pela fé. Porque a fé verdadeira é aquela
que se transforma em caridade. Não basta dizer que tem fé. Não basta dizer que gosta de cantar, que gosta de proclamar a palavra, que é muito bom participar da procissão do ofertório. A fé verdadeira é aquela que se transforma em caridade, que se transforma em gesto. São Judas Tadeu, que tanto amava Jesus, aprendeu isso, que não basta rezar muito se a gente não ama o próximo. É pecado comungar da Eucaristia para falar mal dos outros. Não adianta carregar o terço se a gente carrega mágoas. Que adianta vir a pé a este santuário se os nossos pés não nos levam até o irmão que sofre? Jesus está dizendo hoje: não deixem o coração endurecer. Vejam o irmão, ajudem o pobre, acolham o sofrido. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até ele, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. O valor de cada um de nós está diante de Deus. Na parábola, é o pobre que tem nome, Lázaro. O rico nem nome tem. Isso nos mostra que Deus conhece e valoriza cada um dos seus filhos, especialmente os que o mundo despreza. Querido Romero, talvez você se sinta pequeno, desprezado, esquecido. Talvez lute contra uma enfermidade, uma dificuldade financeira, um problema na família. Deus te conhece pelo nome, como conhecia Lázaro. Você tem valor, você não está sozinho. São Judas intercede por você diante do trono do Altíssimo. E, portanto, esta novena perpétua, esta romaria, deve nos transformar. Não pode ser só o costume bonito de rezar todo 28 no santuário, mas precisa ser uma escola de vida cristã. Quando voltarem para casa, voltem diferentes, mais sensíveis ao sofrimento dos outros, mais generosos com os necessitados, mais atentos
a palavra de Deus, mais comprometidos com a comunidade. A fé que nos trouxe aqui deve nos levar de volta transformados e mais próximos de Jesus. Por isso, meus irmãos e irmãs, nosso valor não está nas riquezas, no status ou na posição social, mas na dignidade que temos como filhos de Deus. E Deus espera que nós sejamos canais da sua misericórdia, não apenas com palavras, mas com ações concretas. Vejamos, o rico, no seu sofrimento, pede que Lázaro vá avisar seus irmãos. E a resposta de Abraão é clara. Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. Hoje também nós temos a palavra, temos a Eucaristia, temos o ensinamento da igreja, mas de que adianta tudo isso se nosso coração permanece fechado ao outro? Como comunidade cristã, somos chamados a ser uma igreja em saída, solidária, presente nas periferias. Essa parábola nos convida a reavaliar nossas atitudes pessoais diante dos que sofrem. Reforçar o nosso compromisso de comunidade com os pobres e vulneráveis. Não espiritualizar a fé a ponto de esquecer que a fé sem obras é morta. Essa parábola nos convida a estimular as pastorais sociais a atuarem com ousadia e amor. Portanto, é um convite à conversão do coração e das atitudes. Não basta ouvir a palavra, é preciso vivê-la. Não basta ver o pobre, é preciso reconhecer nele o rosto de Cristo. Não se esqueçam, a indiferença sempre nos levará ao pecado. Peçamos ao Senhor a graça de um coração sensível, capaz de romper os abismos da indiferença e de fazer de nossa vida uma resposta concreta de amor à luz da caridade. Que Maria, mãe dos pobres e serva do Senhor, interceda por nós. E que São Judas Tadeu seja o intercessor destas causas difíceis, mas que não são impossíveis de realizá-las. Porque Deus nos chama, nos capacita e, sobretudo, nos envia em missão. E que quando chegar nosso dia, possamos ouvir de Deus: eu te conheço, meu filho, entra na alegria do teu Senhor.
São Judas Tadeu, rogai por nós.